É bem simples, tá? É o básico que a gente tem que conhecer. Logicamente eu vou colocar outros vídeos aí com relação à defesa cibernética, né? Também vou colocar aqui um de firewall, como fazer a política de privacidade no firewall, que é muito importante também, e entre outras dicas aí, mas vamos pelo básico aí, ok? Então os tipos aí que a gente vai ver: tipos de hacker, tipos de vírus, malware, tipos de ataque classificados de hacker, como se proteger e como se proteger 2. É software e também treinamento para funcionário. O 2 é mais a parte de hardware. A classificação do hacker é da seguinte maneira, tá? Nós temos o white hat, tá? O hacker chapéu branco. Temos o grey hat, que é o hacker cinza, o chapéu cinza, e o black hat, chapéu preto, tá? Vamos conhecer algumas delas aí. A primeira nós vamos falar sobre o white hat, é o mocinho, tá? Ele é o hacker do bem, é o que trabalha na defesa cibernética aí, tá? O white hat é o hacker ético, tá? Assim como ele é chamado. Então ele trabalha em prol da segurança, tá? De um sistema, de uma rede aí, de uma empresa, tá? O grey hat, ele também trabalha da mesma maneira, né? A gente fala que é o hacker brincalhão, é o hacker que gosta de brincar aí com as redes sociais, que hackeia Facebook, hackeia Instagram, e-mails, né? Mas também ele tem a função de white hat, porém não muito confiável. Por quê? Porque ele utiliza desses fins, tá? Para poder roubar dados. E nós temos o black hat, ou o chapéu preto, né? O hacker, o cracker, né? Que a gente chama aí, que é esse tipo de hacker, tá? É um hacker que não tem nenhuma ética, tá? Ele invade redes, invade sistema, ele ataca, ele rouba dados protegidos, tá? São criminosos mesmo, tá? E temos hacktivistas, né? Recentemente aqui nas eleições desse ano, né? No primeiro turno tivemos ataque de hacktivistas, né? O sistema do TSE, exatamente para provar que o sistema não é seguro na hora de fazer a leitura da transmissão dos dados, tá? E eles usam esse tipo de cunho político mesmo, tá? A parte de liberdade de expressão aí, para mostrar os seus movimentos aí. E o mais conhecido que nós temos é esse aí, desse logo aí, que são os anônimos, né? Que usa a máscara do V de vingança lá. Vamos falar um pouquinho aí de vírus e malware. Aí eu deixo uma pergunta: todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus? Exatamente, tá? Então o vírus é um termo, né, que nasceu na década de 80 para programas mal intencionados, né, que foram criados na época. E ele foi dado exatamente esse nome, por quê? Porque ele age da mesma forma do que um vírus biológico, né, no corpo humano. Ele precisa de um hospedeiro, tá? Para poder estar penetrando na rede e estar fazendo os ataques aí. O malware, né, são programas mal intencionados, maliciosos aí, e ele tem várias derivações aí, né, de malware. E a gente vai ver algumas derivações dele, começando pelo ransomware, tá? O ransomware, ou a gente chama de sequestrador, tá? É um tipo de ransomware que ele criptografa, ele sequestra os dados, assim como eu deixei o exemplo aqui embaixo aqui, tá? Fazendo um pedido em criptomoeda ou em dólar, tá? De 100 ataques, 95 deles, né? De 100 ataques de ransomware, 5% apenas libera os dados a partir do que você faz o pagamento. Os outros 95 eles não liberam, então tome cuidado aí, tá? Esse ransomware que tá aqui, que é o Lockbit, é o mais novo, que foi agora de 2020, setembro de 2020. Nós temos a derivação dele, né, que é o ABC, tá? Mas tem aí alguns programas que você consegue descriptografar, e aí depois eu posso passar aí, né, da Kaspersky, é muito bom aí,
tá? Vocês podem pegar lá, se vocês pegarem no site lá, tem lá e ele até mostra como faz, é bem interessante mesmo, tá? E como ele infecta, né? Como eu falei, ele infecta aí através do computador, tá? No computador através de e-mail, tá? Com a ação do usuário, tá? Isso é preocupante porque muitas das vezes quando se trata de empresa e agora da LGPD, o que mais acontece é isso, através do usuário, do funcionário da empresa, abre qualquer e-mail sem mesmo saber para que serve, tá? Então eles usam aí, tá? E-mail de romance, alguns públicos aí, tá? Utiliza aí da preocupação, às vezes, né, a pessoa tá com dívida e manda um e-mail lá falando que faz empréstimo, tudo. E esses são os mais preocupantes aí. Spyware são os espiões, né? Ele fica de modo oculto no computador, então o usuário nem sabe que ele está lá, tá? E ele acaba coletando todos os dados aí, então login, senha, tá? Todas as telas que entrou, tanto do sistema como do website, ele consegue printar aí todas as portas, né? Se a gente trabalha com administração de rede aí, ele consegue printar todas as portas da rede aí, né? Até a tecla do computador ele consegue pegar aí, tá? E eles roubam, né? O intuito deles é roubar mesmo os segredos industriais aí, que isso é a especialidade desse tipo de ransomware, tá? De ransomware, perdão, de malware. Nós temos o Worms, tá? O Worms tem duas derivações, tem uma que infecta, mas não é prejudicial, e tem a outra que é prejudicial, que contém ransomware e outros malwares aí, tá? E eu deixei aqui uma dica para vocês aí, tá? Uma curiosidade aí, depois vocês podem ler aí à vontade aí, eu vou passar para vocês, para que vocês entendam um pouquinho como funciona o ataque de Worms, tá? Ele replica na rede e vai espalhando. Trojan, também conhecido como cavalo de Troia, né? O mais popular, tá? É um tipo de malware que abre portas para outros malwares, né? Malwares aí, tá? Então dentro dele pode ter ransomware, pode ter spyware, worms e assim vai indo, tá? Ele espalha, ele abre as portas, assim como o cavalo fez, né? Que a gente fala que é o famoso presente grego, né? Quando a gente recebe um e-mail infectado, um programa aí mal intencionado aí de alguém aí que promete que vai nos ajudar, acaba tendo esse Trojan aí, né? E pra gente acaba sendo um presente de grego aí, literalmente, né? Temos o adware, tá? Então adware são malware de propaganda, tá? Que tem duas funções. A primeira, né, é no site, tá? Quando a gente abre um site, ele forçadamente redireciona para uma outra página, tá? Isso é preocupante. E tem a outra também, que tem a tela printada, no qual ele começa a mandar um monte de propagandas aí na área de trabalho até travar o computador, tá? Ambas as derivações aí, a maior preocupação é que neles temos um ataque de engenharia social chamada phishing, tá? Então tome cuidado aí, qualquer coisa já avisa o departamento de TI para que possa estar verificando o computador de vocês, para que vocês não tenham esse problema aí de adware ou adware, né? E os tipos de ataques, né? Tá, então nós temos diversos tipos de ataques aí, tá? Dos hackers aí, eu vou colocar os mais comuns para vocês, tá? Então vamos começar com o botnet, tá? Então os bots são ataques hackers de tipo de acesso remoto, tá? Os botmasters aí, que são os hackers, tá? Eles, que eles fazem? Eles infectam os computadores com bots, tá? E no qual ele não depende da ação do usuário, mas sim do hacker, tá? Uma vez, né, no computador, e esses bots sendo acionados pelo botmaster aí, né, o botmaster que é o hacker, o que acontece? Ele começa a acessar remotamente o computador, tá? E aí ele consegue roubar todos os dados do computador aí. Nós temos a parte de exploração de vulnerabilidade, né? A parte que eu adoro, essa parte aí,
né, que é o famoso pentest aí, tá? Então aí nós utilizamos algumas ferramentas aí bem interessantes, tá? E o que faz essa parte de exploração de vulnerabilidade ou, né, de pentest aí, tá? O que ele faz? Ele pega, ele verifica, né, ele escaneia toda a porta as portas da rede de uma empresa, tá? E ele verifica todas as portas que estão abertas, né? E essas portas estão abertas, é preocupante porque é através dela que os ataques começam, tá? É dessas portas que saem os dados da empresa, né? E que nem eu falei, como a gente está na LGPD, a gente tem que ter uma segurança muito forte na nossa rede, na nossa empresa, né? Levando em conta aí a ISO, tá? Que a gente tem que usar o formato da ISO. Depois eu passo aí, eu posso colocar para vocês aí o formato da ISO, né? Pelas normas da ABNT, tá? Que tem que ter, isso é importante sim, tá? E aí eles fazem a exploração, achando a porta aberta da rede, né? O que eles fazem? Eles começam a fazer o ataque, né? E esse ataque geralmente são exploits, tá? Então nós temos várias derivações de exploits aí, tá? Não tem como falar todas para vocês aí, tá? Por quê? Porque é muita coisa. São um monte de exploits aí, um monte de ataques aí. E se eu falar, vou passar um ano inteiro falando, tá? Então achou a porta aberta, fez escaneamento, achou a porta aberta da rede, eles começam a fazer o ataque aí com exploits, tá? A fim de fazer a penetração e roubar dados, tá? E essas exploits pode ser através de uma VPN, pode ser de Bluetooth, pode ser de um host, tá? E assim vai indo, tá? Algumas ferramentas geralmente usadas aí, tem outras, né? Mas as mais usadas aí é o Nmap, tá? Ele faz esse Nmap aí, ele é gratuito, ele faz todo o escaneamento das portas, né, da rede de uma empresa, tá? E temos o Metasploit aí, que é a segunda versão, que a primeira versão era o Venom, né? E eu tenho alguns exemplos aqui para passar para vocês. De um lado eu tenho aí a parte de cima aí, eu tenho o escaneamento, né? Essa parte aqui, o escaneamento feito aí com o meu Nmap aqui, ó, tá? Então eu escaneei aqui, ó, tá vendo, ó? Eu peguei aqui, ó, o IP, tá? Eu peguei o IP que eu quero e através dele começou a fazer o escaneamento, no qual pegou essas portas abertas aqui, ó, tá? Então através dessas portas eu consegui fazer a penetração na rede, tá? Esse de baixo é o Metasploit, né? O console do Metasploit. E nessa rede aqui, para fazer o teste, para mostrar que está aberto, eu usei esse aqui, tá? Esse tipo aqui para poder atacar, que é o famoso ataque backdoor aí, tá? Então assim, eu vou falar um pouquinho desse backdoor para vocês aí, tá? Mas é mais ou menos isso que eles usam para fazer os ataques aí, uma das ferramentas aí que eles usam para fazer os ataques aí. Tem o spoofing, tá? O spoofing aí ele tem como intuito enganar o usuário, tá? Então ele manda a mensagem, né? Passando por empresas legítimas aí, tá? Informando o usuário, né? E o usuário vai sem saber, né, que ali é um ataque e acessa esse link aí malicioso, tá? E uma vez aberto esse link, né, o computador ele acaba sendo invadido aí por malwares aí, que pode ser o ransomware, que pode ser o backdoor, pode ser que mais? Pode ser o worm, pode ser trojan, né, spyware, assim vai indo, tá? E aí os dados desse computador ou dessa rede sendo roubadas aí, ó, sem mesmo o usuário saber. Todos os ataques vocês podem ter certeza, nenhum deles o usuário sabe que está sendo atacado. DOS, tá? Que é o de negação de serviço, tá? O que ele faz? Ele sobrecarrega um sistema, né, ou uma rede aí, sobrecarregando também memória, todo o processamento aí, tá, impossibilitando o usuário de acessar um site aí, tá? Não só site, mas também como computador, tá? O intuito dele é fazer com que
os dados ele não chegue para o usuário, mas chegue para quem está atacando, ou seja, o hacker. E sabendo, se tratando de empresa, a empresa precisa muito do site para conseguir clientes, para mostrar seu serviço. E quando tem um ataque desse, a empresa acaba sendo prejudicada, porque não tem como mostrar, né? Fora que os dados sendo desviados para outro computador, para o computador de um hacker, né, a gente acaba perdendo também dinheiro com relação a isso. Temos o força bruta, ou brute force, tá? Então a gente consegue quebrar e-mail aí de e-mail, sistema, arquivos, né? E as redes, e aí vai indo, tá? De servidores, tá? E o ataque, o que ele faz, tá? Ele é de forma manual, tá? E forma automática, tá? Forma manual através dos algoritmos, tá? Então a gente tem uma sequência de algoritmos aí. Se vocês não sabem, eu posso explicar um pouquinho sobre as cifras de César, para que vocês possam entender, tá? Para vocês entenderem também um pouquinho sobre esse algoritmo aí, né, desse tipo de ataque, eu recomendo que assista aquele filme O Jogo da Invenção, tá? O Jogo da Imitação, que fala sobre Alan Turing, né, no qual sou muito fã, tá? E temos o ataque automático, que é com software. Nesse caso eu usei o Hydra, tá? E o Hydra ele fez aí a força bruta, então ele pegou vários tipos de codificação de algoritmo, tá? E ele conseguiu sim achar tanto o usuário como a senha, tá? Nós temos outros aí, temos o Hashcat, nós temos o John the Ripper, tá? Que é o estripador, que literalmente ele estripa a senha, né? E temos outros aí também que pode ser usado para força bruta. Nós temos o Brutus, né? O Rainbow, e assim vai indo, tá? O ataque backdoor é um dos ataques mais silenciosos que tem, tá? Ele bula toda a segurança da rede do computador, por isso que eu falo que não basta um firewall potente, não basta um antivírus potente, mas tem que fazer uma política de privacidade no firewall, tá? Porque ele pega esse acesso, tá? Ele consegue burlar esse acesso, e uma vez infectado um computador, ele transforma o computador em zumbi, ou seja, o usuário ele não tem mais ação perante aquele computador. Quem está mexendo no computador, quem está agindo no computador é o hacker, né? A parte de rede social, o phishing, tá? Então ele manda aí, que é um dos mais comuns aí, que eu acabei de explicar também sobre o adware, mas eles atacam muito aí nas redes sociais, tá? Então ele pode atacar não só redes sociais, mas e-mails falsos, software pirata. Lembrando que para quem fabrica, né, software pirata, para quem distribui, quem compra software pirata está cometendo crime de pirataria, tá? Quem compra, quem recebe essa mercadoria pirata também responde aí por receptação, se eu não estiver enganado, né, doutores, tá? Responde por receptação aí, tá? E aí o que acontece? O intuito desses ataques, né, é enviar spams aí, né? Por isso que nós temos a caixa de spams para avisar que aquele e-mail é suspeito, tá? Né? E eles mandam para uma quantidade aí de usuários aí, eles sempre visgam. Então vou colocar aí, vamos supor que mandou para 10, de 10, 3 foram lá, abriu, né? 3 foram lá e abriram lá, né? Então pro hacker já é um ganho para eles, tá? Então a finalidade dele é roubar dados do usuário ou da empresa mesmo, tá? Nós temos o Blading, tá? Esse aí é o mais comum, é um dos mais antigos que tem, tá? Se trata de colocar em dispositivo, que nesse aqui tem o ransomware, tá? Nesse pendrive aqui tem o ransomware, mas isso aqui foi para aula, tá? Que ainda vou aplicar essa aula para eles, mas aqui tem o ransomware, tá? Então eu deixo esse dispositivo, né? O hacker deixa esse dispositivo infectado. Aí a pessoa curiosa, isso é um ataque tão interessante,
né? E é o mais antigo porque usa a curiosidade do usuário, né? Então o usuário vai lá, pega o dispositivo, aí eu vou ver o que tem, coloca lá, clicou, bal, já era, né? Foi, infectou o computador. Tem um filme que tem na Netflix que é interessante vocês assistirem também, que mostra essa parte, que é Hacker. Todo crime tem um começo, né? Que ele faz o ataque lá no sistema do banco através de um pendrive, né? Então ele usa a mesma curiosidade do usuário. O usuário sempre, né, a pessoa pega, qualquer pessoa pega, não, eu vou ver o que tem dentro, né? E clica lá no programa executável. Esse programa executável tem sim o malware aí, né? Lembrando que aqui tem o ransomware, tá? Pretexting, tá? Ou pretexto, né? Esse é interessante pra caramba, porque ele utiliza aquilo que o usuário mais precisa, tá? E aí ele pega, ele começa a roubar os dados das vítimas aí, tá? Um dos mais famosos aí são os chupacabras no banco, né? A pessoa vai lá, coloca o cartão, não colocou senha, não colocou a biometria nem nada, e o cartão já acusa que foi bloqueado por tentativas, né, de acessar com a senha. E aí pede para ligar para um número. Aí o usuário, né, sem saber de nada, acha que é do banco, liga, e do outro lado tá um criminoso lá anotando todos os seus dados. Então a pessoa passa a senha, ela passa o CPF, passa o RG, passa o endereço, o nome completo. Enquanto o hacker ou o bandido do outro lado está anotando tudo que o usuário está falando, o chupacabra está gravando o cartão dele, né, do usuário, e aí ele clona, e aí quando vai ver já era, né, a conta bancária do usuário, né, nome sujo, tá? Nós temos também sites que promete aí empréstimo pessoal para negativado em 24 horas com as melhores taxas. Isso também é golpe, tá? Eu tenho algumas aí aqui abaixo, alguns exemplos aí do que acontece aí, ó, tá? Então esses são WhatsApps aí de golpes aí, tá? Um até tá ao contrário lá, mas depois eu arrumo no PowerPoint e mando para vocês, tá? Mas aí são os golpes, né? Então assim, mas é para negativado, beleza, mas aí pedem para você pagar uma taxa, que essa taxa é para serviço de fiador. E aí a pessoa, além de dados ser roubado, o dinheiro da pessoa também, e ela não tem nenhum empréstimo, tá? Quid pro quo, tá? Ou troca por algo, é o famoso troca por troco, né? Então ele faz a pessoa trocar algo por informações privilegiadas, né? Isso acontece muito aí com o departamento de TI, tá? As empresas hoje em dia, ela tem um departamento de TI, mas contrata uma empresa de TI para resolver um problema específico, tá? Logicamente a empresa de TI vai e resolve o problema, porém aproveita que está resolvendo esses problemas, eles começam a roubar dados privilegiados dessa empresa, tá? Então ele tá dando o serviço deles, está resolvendo o problema da empresa, só que em troca tá roubando os dados, se ao menos a empresa tá sabendo aí, tá? Nós temos o Spear Phishing, tá? É igual o phishing, só que ele já tem um alvo certo, né? Que pode ser um usuário ou pode ser uma empresa, tá? Esse tipo de ataque aí, ele já é específico, tá? E ele pode acontecer ou por intermédio de um funcionário, ex-funcionário, até mesmo pessoas que conhecem funcionários da empresa, conhecem as rotinas, conhecem tudo o que acontece na empresa. Então esse tipo de ataque ele já tem um alvo certo, tá? Diferente do phishing que pega qualquer um aleatório. Esse não, esse é certo. Eu quero tal empresa, eu vou atacar a tua empresa, eu vou pegar o nome daquela empresa. É bem isso o Spear Phishing aí, tá? Talgant, tá? Eu posso até estar falando errado aí, mas esse é um tipo de ataque que não depende de software, tá? Ele depende da pessoa física, né? Ele depende do físico, tá? Então o indivíduo aí não autorizado, ele segue o indivíduo autorizado, tá? E geralmente é de empresa, isso é de empresa,
tá? E ele consegue obter informações sigilosas aí, né? Quando o outro, né, de qualquer outro ativo, né, da empresa que seja valioso, ele tá pegando. Então assim, ele segue a pessoa, né, a pessoa que nem no banco lá, que a pessoa tem o cartão e tem a senha para entrar no departamento, e aí o funcionário vai lá, coloca a senha, o cara tá lá de mansinho, quando a porta estiver fechando ele coloca o pé para a porta não fechar e ele entrar, né? Esse é o tipo de ataque, um ataque físico, tá? O classificado de hacker, lembrando aí que, né, os hackers, né, geralmente são pagos por pessoas leigas também. Pessoas leigas contratam hackers para poder fazer o ataque em bancos, em empresas e em pessoas físicas, jurídicas e assim vai indo, tá? Então assim, na Dark Web ele tem vários classificados, mas eu peguei um específico, tá? O que eu vou mostrar é uma página da Dark Web, tá? Porém eu deixei até a observação em vermelho, né? Que o acesso que eu fiz da Dark Web foi para um browser, tá? Para um navegador específico, tá? Para deixar anônimo o meu IP. Eu utilizei também um VPN poderoso aí para ocultar o meu IP, tá? Então deixei meu antivírus ativo aí. Eu criptografei meu computador, criptografei no meu celular, exatamente para que não tenha o risco da invasão, tá? Não tente entrar na Dark Web, na Deep Web sem saber entrar com segurança. Eu fiz aqui porque eu tenho todas as ferramentas para poder acessar aí, tá? E aqui vai as duas telas printadas aí. Eu podia pegar de vários, mas eu peguei esse que é o hacker que eu não vou falar quem é um hacker, mas ele é um dos hackers mais taus aí na Dark Web, tá? Então você tem aí ele tá como Vladimir, mas na verdade é outro nome, tá? Todo hacker tem um apelido específico aí, tá? E ele só coloca aí só para fazer uma identificação, porém a assinatura dele é outra, tá? Então nós temos aí o valor, o preço tanto em dólar como em Bitcoin, tá? A quantidade de serviço que você quer que ele presta para um único tipo de ataque, tá? Então você tem aqui, o ataque remoto, a celular, você tem Facebook, Twitter, né, social network, você tem aí, que mais? De acesso, ataque DDoS, tá? Né? Então você tem aí vários tipos de ataques aí. Então isso aqui é uma página da Dark Web mesmo, tá? E como se proteger, tá? Então tem treinamento para pessoal, tá? É uma das formas aí de se proteger de ataque hacker, é o treinamento de funcionários, sim, tá? Um funcionário bem treinado, né? A invasão ela tem um intuito de diminuir, né, na empresa, tá? Não zera, porque nem tem tudo, depende também do usuário, tá? Mas é bom sempre treinar os funcionários de uma empresa e explicar qual é o tipo de ataque, de que forma eles atacam, tá? Para que o funcionário ele já esteja alerta no que vai abrir, no que vai acessar, tá? Muitos desses ataques, como eu já te falei, das empresas, né, começa pelo usuário, tá? E que não conhece o que são os ataques aí, tá? E aqui eu vou abordar alguns, né, algumas coisas para treinamento de funcionários, alguns temas, tá? O e-mail, tá, é uma das formas mais comuns de invasões aí em sistema de empresa, tá? Porque é dele que vem o ransomware, vem o Trojan, né, adware e assim vai indo, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de abrir. E a minha recomendação é: como se trata de ambiente corporativo, o funcionário deve se limitar a receber e enviar e-mails referentes às funções determinadas da empresa, tá? Nada de passar endereço de e-mail de empresa para fins pessoais, tá? Não abra conta de e-mail pessoal em computador de sua empresa. Preste atenção em avisos de e-mail e spam, tá? Não abra nenhum tipo de e-mail de propaganda,
tá? Quando se tratando dentro da empresa, tá? Porque dentro da empresa a pessoa não vai querer saber propaganda da Steam, nem propaganda da Netflix, nem da Amazon, propaganda do McDonald's, né? Pô, é empresarial, tem que se tocar a pessoa, né? Não abre e-mail de cunho político e também de qualquer órgão público, tá? Lembrando que nenhum órgão público manda e-mail, tá? Alguma atividade diferente, né, que possa, né, que o usuário, você pode perceber no seu e-mail, reporte à equipe de TI, porque eles podem estar ajudando a solucionar o problema aí, ok? Dispositivos, tá? Não receba dispositivos de pessoas desconhecidas, tá? Também de que você encontrar perdido em algum canto, não pegue, que nem eu expliquei. Pode ter, né? Ó, pode ter malware aqui dentro, então não pegue, tá? Não seja curioso com relação a isso. Uma coisa que eu sempre aprendi é o seguinte: a curiosidade quase pegou, né? Quase matou o gato, né? De tão curioso, né? E aceite dispositivos que você conhece conhece a procedência, tá? Ou seja, se for da empresa, da sua empresa ou de alguém que você conheça que realmente, né, você sabe a procedência daquele dispositivo, aí sim você pega. Quando você não conhece, já evita, tá? Ou melhor, menos evitar cada um ter o seu pendrive, cada um ter o seu CD, cada um ter o seu HD externo, interno, seu SSD, né? E aí cada um tem os seus arquivos, aí se qualquer coisa alguém manda por e-mail para você aí. Mensagens, toma cuidado aí com mensagens instantâneas, principalmente, né? Se o mesmo estiver relacionado a brindes de dinheiro. Exatamente, acontece aí de você receber uma mensagem, principalmente SMS aí, até pelo WhatsApp, e falar aí você foi premiado, né? Aí a pessoa clica lá e vapo, já o ataque, né? Cartas românticas, né? Sorteio desconhecidos aí. Sempre acontece aí, tanto pelas mensagens de texto instantânea, WhatsApp, Telegram, né? O Messenger aí do Facebook, né? Como o SMS também acontece aí, tá? Pelas redes sociais eu deixei aí um exemplo aí. Recebi hoje aí, né, do Luan Santana, que o Luan Santana tinha morrido, aí que comédia, né? Tome cuidado aí com esse tipo de anúncio que aparecer no seu feed aí, tá? Por quê? Porque eles são infectados principalmente com phishing, tá? E tem outro mais, fake news também é crime, viu? Tá? Espalhar notícia falsa aí. Então, né, pelo bem e pelo mal é melhor não abrir sites, né? Então você tem sites aí de computadores. Se você tem tá dentro da empresa aí, não abra qualquer site, né? Você não vai abrir um site de relacionamento dentro de um computador empresarial, ou ou vai acessar um site de jogos aí, né? Por exemplo, Steam e tal, né? Se você estiver trabalhando, né? Não tem nem condições, não tem nem cabimento, tá? Por quê? Porque muitos desses famosos ele tem o intuito também de roubar, tá? O exemplo claro aí foi do Magazine Luiza, foi acho que ano passado, se eu não me engano, tá? Os hackers clonaram tanto o site como o aplicativo aí, tá? E os pagamentos que eram para ir para o Magazine Luiza não estavam indo para eles, mas estavam indo para os hackers, tá? Então tomem cuidado, ok? E como se proteger? 2, tá? Então aqui eu tenho algumas dicas aí, né? Colocar administradores de rede aí, ou deixa o exemplo MikroTik, mas se tem vários outros aí, tá? E por quê? Porque administrador de rede, porque nele nós podemos abrir várias VLANs, que são redes locais virtuais, tá? E uma vez aberto uma VLAN, você tem um outro IP, você não usa o IP do modem, mas você vai usar o IP virtual. Isso ajuda muito a proteger. Fora que você consegue fazer a distribuição legal aí da rede na sua empresa, tá? Tem uma política de privacidade forte no firewall, tá? Inclusive com relação a downloads, né? Tomar cuidado com isso, tá? É bom ter
O firewall, né, lógico, né, tem que ter o firewall lógico, que é o de software, e temos o firewall físico, né, que é aquele que eu dou o exemplo aí do MikroTik, mas você tem da Cisco, você tem da Dell, e aí vai indo, tá? Antivírus, né, como se trata empresarial, tem que ser um antivírus pago, tá? Eu indico aí para vocês o Malwarebytes, o Panda aí, o Kaspersky aí, o Byte Defender são os melhores aí, principalmente o Malwarebytes, tá? O Malwarebytes é o melhor mesmo, tá? Mas tem que ter, tá? E por último, o protocolo de segurança nos e-mails, né, corporativo, porque temos que fazer a parte de segurança de protocolo de e-mail, tá? Para que a gente não receba qualquer e-mail e que o spam ele desconfie mais dos e-mails que sejam recebidos na empresa, ok? Se tiver alguma pergunta, depois manda para mim aí, né, o pessoal aí, quem tiver no WhatsApp pode mandar para o WhatsApp, tá? Quem tiver também pode colocar aqui embaixo aí, coloca aí embaixo aí no YouTube também, que eu vou estar, assim que eu tiver disponível, eu vou estar respondendo todo mundo, ok? Então muito obrigado aí, pessoal, e até o próximo vídeo.